30 de junho de 1934. O comandante da SA, Karl Ernst, ex-prostituto que chegou ao topo do poder nazista, estava prestes a embarcar para sua lua de mel quando agentes da SS o cercaram no porto de Bremen. O homem que escondia sua sexualidade controversa enquanto aterrorizava as ruas de Berlim percebeu que sua hora havia chegado. Hitler havia decidido eliminar seus próprios soldados. E Ernst, com todos os seus segredos sujos, seria o primeiro a pagar o preço. Chamado de Frau von Herbein pelos próprios companheiros da SA, Ernst foi arrastado de volta para Berlim, onde seria brutalmente torturado antes da execução. Mas por que Hitler traiu o homem que o ajudou a incendiar o Reichstag? Como um ex-prostituto conseguiu comandar milhões de nazistas? E o que ele gritou de desespero antes de ser fuzilado? Fique até o final porque vou revelar os segredos mais sórdidos de Karl Ernst e os detalhes perturbadores de sua tortura. Uma história que o regime nazista tentou apagar para sempre. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial e a ascensão de movimentos paramilitares. Após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha enfrentou um período de profunda transformação política, econômica e social. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, responsabilizando-a pelo conflito e impondo-lhe pesadas reparações de guerra, desmilitarização, perda de territórios e restrições à sua soberania. Essas condições resultaram em um sentimento generalizado de ressentimento e humilhação na população alemã, alimentando um clima de instabilidade e descontentamento. A República de Weimar foi proclamada em 1919, substituindo o antigo regime imperial. Este novo sistema democrático enfrentou inúmeros desafios desde o início, incluindo a oposição de grupos radicais de esquerda e direita, a hiperinflação desenfreada que devastou a economia alemã em 1923 e a instabilidade política que culminou em tentativas de golpe e rebeliões. A década de 1920 foi marcada por um período de relativa estabilidade econômica e cultural na Alemanha. Berlim tornou-se um centro vibrante de arte, música, literatura e pensamento intelectual, conhecido como os Anos Dourados. No entanto, essa aparente prosperidade foi interrompida pela crise econômica global de 1929, que teve um impacto devastador na economia alemã, levando a um aumento do desemprego e da pobreza. A ascensão do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, foi uma das consequências mais sinistras desse período de crise. A retórica nacionalista, antissemita e autoritária do Partido Nazista ressoou com muitos alemães desiludidos e descontentes, levando à sua ascensão ao poder em 1933. A partir daí, Hitler consolidou seu domínio sobre a Alemanha, suprimindo a oposição política, promovendo a perseguição de minorias, implementando políticas expansionistas e preparando o país para a Segunda Guerra Mundial. Em suma, a Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial foi um período tumultuado e complexo, marcado por desafios políticos, econômicos e sociais significativos. Nessa mesma época, a Europa testemunhou o surgimento de vários movimentos paramilitares, muitos dos quais desempenharam papéis significativos na instabilidade política e social da época. Esses grupos surgiram em resposta às condições caóticas e à insatisfação generalizada que permeavam a Europa do pós-guerra, resultando em uma série de movimentos extremistas de direita e esquerda. Na Alemanha, um dos movimentos paramilitares mais proeminentes foi o Freikorps, formado por veteranos desmobilizados da Primeira Guerra Mundial. O Freikorps atuou como uma força auxiliar do exército alemão e foi frequentemente utilizado para reprimir revoltas de esquerda e dissidências políticas. Alguns membros do Freikorps mais tarde se uniram ao Partido Nazista de Adolf Hitler, desempenhando um papel crucial na ascensão do nazismo ao poder. O surgimento dos Fasci di Combattimento, na Itália, liderados por Benito Mussolini, representa outro exemplo significativo de um movimento paramilitar que emergiu no pós-guerra. Os Fasci di Combattimento evoluíram para o Partido Nacional Fascista,
que promovia uma ideologia de nacionalismo extremo, autoritarismo e totalitarismo, culminando na ascensão de Mussolini ao poder em 1922. Além disso, em várias outras partes da Europa, como na Rússia, na Hungria e na Polônia, surgiram movimentos paramilitares de diferentes orientações políticas, cada um buscando explorar a instabilidade pós-guerra para promover suas agendas políticas e sociais. Esses movimentos paramilitares frequentemente se envolviam em confrontos violentos, atos de terrorismo e ações antidemocráticas, minando a estabilidade política e social em muitos países europeus. As verdadeiras funções da SA, a SA que significa Seção de Assalto em alemão, foi uma organização paramilitar associada ao Partido Nazista na Alemanha durante a década de 1920 e início dos anos 1930. Fundada em 1920, desempenhou um papel crucial na ascensão do Partido Nazista ao poder e no estabelecimento do regime nazista na Alemanha. As funções principais eram as seguintes: segurança e proteção, propaganda e mobilização, intimidação e violência, treinamento militar, controle das ruas e expansão do poder nazista. A SA era conhecida por sua brutalidade e intimidação contra adversários políticos do Partido Nazista, frequentemente se envolvendo em confrontos violentos com grupos rivais, como comunistas e socialistas. A organização proporciona treinamento militar e paramilitar a seus membros, preparando-os para potenciais conflitos e confrontos. Com o agravamento da situação econômica durante a Grande Depressão, as fileiras das SA se expandiram vertiginosamente, refletindo o crescente desespero e a radicalização da sociedade alemã. Em 1926, cerca de 6.000 membros participaram de um comício em Weimar, um número que parecia grande, mas ainda era modesto em comparação ao crescimento que estava por vir. Em 1930, as SA já contavam com 60.000 membros, um número que subiu para 77.000 no início de 1931 e para 221.000 em novembro do mesmo ano. O ritmo de adesão aumentou dramaticamente e, em agosto de 1932, a organização já registrava 485.000 membros, se consolidando como uma força paramilitar poderosa e altamente intimidante. Quando Hitler finalmente chegou ao poder em janeiro de 1933, a SA contava com 3 milhões de membros, uma quantidade que superava em muito o exército alemão, restrito a apenas 100.000 soldados pelo Tratado de Versalhes. A SA desempenhou um papel fundamental na consolidação do poder nazista na Alemanha, ajudando a suprimir a oposição política e a consolidar o controle do Partido Nazista sobre instituições e organizações do Estado. Liderada por Ernst Röhm, tendo um papel importante na ascensão de Adolf Hitler ao poder. No entanto, depois da chegada de Hitler à chancelaria em 1933, a SA entrou em conflito com outras facções do partido e do governo, levando à Noite das Facas Longas em 1934, quando a liderança da SA foi eliminada em um expurgo interno, consolidando assim o controle de Hitler sobre o regime nazista. Após este evento, a importância da SA foi diminuída e a organização foi gradualmente suplantada pela SS, Schutzstaffel, como a principal força paramilitar nazista. Voltando para Karl Ernst, ele foi uma das figuras de ascensão mais proeminente dentro das SA, assumindo um papel de liderança em Munique entre 1927 e março de 1931. À medida que a organização se expandia, suas ações tornaram-se cada vez mais violentas e brutais. As SA, conhecidas como camisas marrons devido à cor de seus uniformes, utilizaram métodos de coerção e intimidação para enfraquecer os adversários políticos. Interrompiam violentamente as reuniões de outros partidos, atacavam escritórios de organizações políticas rivais e manipulavam resultados eleitorais com ameaças e força física. A retórica de ódio e violência dos nazistas era traduzida em atos que aterrorizavam judeus, comunistas, social-democratas e outros grupos considerados inimigos da ideologia nazista e da pureza da Alemanha. O clima político na Alemanha nazista antes da Noite das Facas Longas, a Alemanha nazista vivia um clima político de tensão extrema, marcado por rivalidades internas, desconfiança crescente e disputas de poder dentro do próprio partido nazista.
Embora Adolf Hitler já fosse chanceler desde janeiro de 1933 e tivesse consolidado grande parte de seu controle sobre o Estado alemão, seu domínio ainda não era absoluto. Ele enfrentava pressões tanto de aliados quanto de antigos apoiadores que, àquela altura, começavam a se tornar obstáculos à sua autoridade plena. A principal fonte de instabilidade vinha de dentro das fileiras do próprio partido nazista, a SA. O líder, Ernst Röhm, sonhava em transformar a SA em uma força militar oficial do Reich, absorvendo ou substituindo o exército regular, Reichswehr. Isso alarmou os chefes militares tradicionais, que viam na SA uma ameaça direta à sua posição e autonomia. Além disso, era uma organização de massa, com milhões de membros, muitos deles desempregados, ressentidos e esperançosos de uma revolução social que jamais viria. Röhm e outros líderes da SA, como Karl Ernst, representavam essa ala mais radical do partido, que desejava uma segunda revolução, não apenas política, mas social e econômica. Queriam que Hitler redistribuísse a riqueza e rompesse com as elites conservadoras alemãs, algo que ele, pragmático e já em aliança com industriais e militares tradicionais, não estava disposto a fazer. Enquanto isso, outras figuras do regime, como Heinrich Himmler e Hermann Göring, viam em Röhm um rival perigoso. Juntos, eles passaram a alimentar a paranoia de Hitler, sugerindo que a SA planejava um golpe. Himmler e seu braço direito, Reinhard Heydrich, chegaram a forjar documentos e relatórios falsos apontando para uma conspiração dentro da SA. Do lado de fora do partido havia também pressão. O presidente Paul von Hindenburg, já idoso e debilitado, dava sinais de que poderia decretar estado de emergência e entregar o controle das forças armadas a outro general, caso Hitler não controlasse a crescente instabilidade. Nesse cenário tenso e volátil, Hitler se viu encurralado entre manter sua lealdade a Röhm e à SA, que o ajudaram a chegar ao poder, ou ceder à pressão das forças armadas e das elites conservadoras, sacrificando seus antigos companheiros em nome da consolidação do poder total. Essa escolha culminaria no expurgo violento que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas, que falaremos mais adiante. Enquanto isso, iremos adentrar em alguns temas polêmicos que rondavam a SA. Controvérsias e oposição interna. A SA, liderada por Ernst Röhm, não apenas desempenhou um papel fundamental na ascensão do partido nazista ao poder, mas também foi alvo de controvérsias e enfrentou oposição interna dentro do próprio regime nazista. Ernst Röhm era um personagem influente e poderoso dentro do aparato nazista. No entanto, suas ambições e a natureza do grupo como uma organização paramilitar independente geraram tensões com outras facções do partido e do governo, incluindo a liderança da SS, chefiada por Heinrich Himmler. Röhm defendia a ideia de que a SA deveria ser a principal força armada da Alemanha, desafiando o controle do exército regular, a Reichswehr, e sugerindo que a SA deveria ser incorporada à estrutura militar alemã. Essa visão de Röhm, juntamente com seu desejo de expandir a influência da SA e de desempenhar um papel mais proeminente no governo, gerou preocupações e resistência por parte de outros líderes nazistas. A homossexualidade de Röhm foi um ponto sensível no contexto da ideologia nazista, que pregava uma visão conservadora e tradicional da sociedade. No início da ascensão do partido nazista ao poder, a homossexualidade de Röhm não foi inicialmente um grande problema, pois ele era um aliado leal de Hitler e desempenhava um papel significativo na consolidação do poder nazista. No entanto, à medida que o regime nazista se consolidava e Hitler buscava reforçar seu controle sobre o partido e o Estado, as tensões em relação à homossexualidade de Röhm se intensificaram. Durante a Noite das Facas Longas, em junho de 1934, Hitler e seus aliados aproveitaram as acusações de conduta homossexual de Röhm e de outros membros da SA como pretexto para eliminar potenciais rivais e consolidar seu poder. Röhm foi preso e posteriormente executado juntamente com outros líderes da SA nesse evento, que marcou a supressão da SA e a ascensão da SS como a principal força paramilitar nazista.
A escalada das tensões internas atingiu seu ápice durante a Noite das Facas Longas, em junho de 1934, quando Hitler, temendo uma potencial revolta da SA e desejando consolidar seu poder, autorizou uma série de assassinatos de líderes da SA, incluindo Ernst Röhm. Röhm foi preso e executado sob as ordens de Hitler, juntamente com outros membros proeminentes da SA que eram vistos como uma ameaça à estabilidade do regime nazista. A posterior nomeação de Karl Ernst provocou uma onda de indignação entre setores das SA em Berlim, que viam na relação de Röhm, Röhrbein e Ernst uma aliança que minava a seriedade da organização. Ernst tornou-se alvo de rumores e provocações de natureza homofóbica, com membros das SA referindo-se a ele como Frau von Röhrbein ou Senhora de Röhrbein, em uma expressão carregada de sarcasmo e destinada a desmerecer seu mérito dentro da organização. Essas críticas não apenas refletiam o preconceito interno, mas também evidenciavam o clima de intriga e competição que permeava a SA. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. O crescimento da influência de Karl Ernst. Nascido em 1904, Ernst se juntou ao Partido Nazista e à SA em seus estágios iniciais e rapidamente ascendeu nas fileiras da organização devido à sua lealdade, habilidades organizacionais e disposição para usar a violência em prol dos objetivos do partido. Como comandante da SA em Berlim durante a década de 1920, Karl Ernst desempenhou um papel crucial na intimidação de opositores políticos, na organização de comícios e marchas nazistas e na promoção da ideologia nazista entre a população. Sua determinação em suprimir qualquer forma de resistência ou dissidência contribuiu significativamente para a consolidação do controle nazista sobre a capital alemã. O crescimento da influência de Karl Ernst também se deveu ao seu papel na Noite das Facas Longas em 1934. Nesse episódio brutal, aproximadamente 1.000 membros da SA atacaram judeus que saíam de uma sinagoga e outras pessoas nas redondezas. Os agressores, inflamados pelo ódio antissemita, gritavam slogans de incitação como "Morte aos judeus" e "Espanquem os judeus até a morte", e agrediram violentamente qualquer pessoa que identificassem como judia ou simpatizante. A violência indiscriminada deixou dezenas de feridos e gerou um clima de terror nas ruas da capital alemã. Esse ataque foi um dos primeiros atos de violência organizada e pública contra a comunidade judaica, indicando uma escalada na política de perseguição e intimidação que os nazistas viriam a implementar de forma sistemática nos anos seguintes. A atuação agressiva e o comportamento extremista de Ernst garantiram-lhe ascensão rápida dentro da SA. Em setembro de 1931, foi nomeado Oberführer da SA em Berlim, uma posição que lhe conferiu mais poder e proximidade com os principais líderes do partido. A partir de então, a atmosfera política tornou-se cada vez mais opressiva, com os nazistas aproveitando o poder recém-conquistado para reprimir seus opositores e consolidar o regime ditatorial. O golpe de Hitler, no Reichstag. Em 27 de fevereiro de 1933, um evento crucial ocorreu no Reichstag, o parlamento alemão em Berlim, que mudaria o curso da história alemã. O incêndio que desencadeou o golpe de Adolf Hitler para consolidar seu poder e reprimir a oposição política. Nesta noite fatídica, um incêndio misterioso consumiu o edifício do Reichstag, causando danos significativos. As autoridades nazistas, lideradas por Hitler e seus aliados, prontamente culparam os comunistas pelo incêndio, alegando que fazia parte de um plano comunista para desestabilizar o governo. O suposto envolvimento de Karl Ernst e de outros membros da SA no incêndio do Reichstag não apenas reforçou a narrativa oficial nazista de uma conspiração comunista, mas também contribuiu para a justificação das medidas repressivas que se seguiram. Aproveitando-se do caos e da comoção gerados pelo incêndio, Hitler promulgou o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendeu as liberdades civis e permitiu a repressão de opositores políticos.
O golpe de Hitler no Reichstag foi um golpe de mestre político que lhe permitiu consolidar seu poder e eliminar qualquer resistência significativa ao regime nazista. Através desse evento e das ações que se seguiram, Hitler estabeleceu as bases para a instauração de um Estado totalitário na Alemanha, colocando em prática uma série de medidas autoritárias que minaram as instituições democráticas do país. O incêndio do Reichstag e o subsequente golpe de Hitler representaram um momento decisivo na história alemã, marcando o início de um período sombrio de opressão, perseguição e autoritarismo que caracterizaria o regime nazista nos anos seguintes. O envolvimento de figuras como Karl Ernst nesse episódio ilustra a brutalidade e a determinação do regime nazista em alcançar e manter o poder a qualquer custo. A conspiração contra a SA. A conspiração contra a SA, liderada por Ernst Röhm, ocorreu em junho de 1934 e ficou conhecida como a Noite das Facas Longas, em alemão Nacht der Langen Messer. Esta conspiração foi organizada por Adolf Hitler e outros líderes nazistas para eliminar possíveis rivais e consolidar o poder absoluto do Führer dentro do regime nazista. A SA, comandada por Ernst Röhm, havia crescido em influência e tamanho desde a ascensão de Hitler ao poder em 1933. No entanto, Röhm e outros líderes da SA representavam uma potencial ameaça ao controle de Hitler, devido às suas ambições de transformar a SA em uma força militar independente e de assumir um papel de destaque no governo. Hitler, preocupado com a crescente influência e autonomia da SA, decidiu agir drasticamente para neutralizar essa ameaça. Com o apoio de Heinrich Himmler, chefe da SS, Schutzstaffel, e Hermann Göring, comandante da Luftwaffe e ministro do Interior, Hitler ordenou uma série de assassinatos durante a Noite das Facas Longas para eliminar líderes da SA considerados desleais ou potencialmente desleais ao regime. Durante essa operação, liderada principalmente pela SS, Ernst Röhm foi preso e mais tarde executado, juntamente com outros líderes da SA. O golpe resultou na eliminação de várias figuras proeminentes, assim como de opositores políticos e outras personalidades que representavam uma ameaça ao regime nazista. A morte de Karl Ernst e o regime nazista se solidificando. A morte de Karl Ernst, um dos líderes proeminentes da SA Sturmabteilung, durante a Noite das Facas Longas, em junho de 1934, foi um evento significativo que teve ramificações importantes para o regime nazista. A operação brutal liderada por Adolf Hitler para eliminar possíveis rivais e consolidar seu poder absoluto sobre o partido e o governo alemão. Karl Ernst, conhecido por sua lealdade e brutalidade como comandante da SA, foi um dos alvos dessa operação. Sua morte, juntamente com a de outros líderes da SA, representou um golpe crucial para a organização paramilitar e para a influência de Ernst dentro do regime nazista. A Noite das Facas Longas não apenas eliminou potenciais ameaças internas ao poder de Hitler, como a SA, mas também solidificou o controle do Führer sobre o partido nazista e o governo alemão. A operação reforçou a autoridade absoluta de Hitler, demonstrando sua determinação em eliminar qualquer obstáculo à sua liderança e em estabelecer um regime totalitário incontestável. Pouco antes da deflagração do expurgo, Karl Ernst havia se casado e estava prestes a embarcar em uma viagem de lua de mel para a Espanha. Segundo registros históricos, ele foi preso no porto de Bremen, momentos antes de embarcar em um navio. Agentes da SS, possivelmente com o apoio da Gestapo, já tinham ordens prontas e sabiam exatamente onde encontrá-lo. Sinal de que o plano de Hitler estava sendo cuidadosamente executado. Karl Ernst foi executado sem julgamento. A versão mais aceita é que ele foi fuzilado juntamente com outros membros da SA, como Edmund Heinz e Peter von Heydebreck. Seu corpo foi cremado e sua morte foi oficialmente atribuída a uma tentativa de golpe, conforme a narrativa criada por Hitler para justificar os assassinatos. Após sua prisão, Ernst foi levado de volta para Berlim. Lá, teria sido detido no quartel-general da Gestapo, onde, de acordo com relatos de testemunhas posteriores, foi brutalmente espancado durante os interrogatórios. Embora os detalhes sobre a tortura não sejam confirmados em documentos oficiais, muitos historiadores concordam que ele, como outros membros da SA capturados,
foi submetido a violência severa antes de ser executado. Com a morte de Karl Ernst e de outros líderes da SA, a SS Schutzstaffel, comandada por Heinrich Himmler, emergiu como a principal força paramilitar do regime nazista. A ascensão da SS e a supressão da SA após a Noite das Facas Longas marcaram um ponto de inflexão na estrutura de poder nazista, consolidando a influência da SS e fortalecendo o controle de Hitler sobre o aparato de segurança e repressão do regime. Em última análise, a morte de Karl Ernst e os eventos da Noite das Facas Longas foram elementos cruciais na consolidação do poder nazista, na eliminação de opositores internos e na solidificação do controle totalitário do Partido Nazista sobre a Alemanha. Este episódio sombrio ilustra a brutalidade e a implacabilidade do regime nazista em sua busca pelo domínio absoluto e pela supressão de qualquer forma de oposição ou dissidência. Em meio à turbulência da Alemanha nazista, personagens sombrios dançavam ao ritmo da ascensão do Partido Nazista. A SA, liderada por figuras como Ernst Röhm e Karl Ernst, emergiu como uma força temível, tecendo uma teia de violência e poder. No entanto, as sombras da traição pairavam sobre a SA, culminando na traição da Noite das Facas Longas. Nesse fatídico evento, Hitler, mestre manipulador, eliminou seus rivais, incluindo Ernst Röhm e Kurt von Schleicher, solidificando seu domínio. Sua eliminação marcou a ascensão da SS sobre a SA, revelando as entranhas de um regime implacável. A Noite das Facas Longas não foi apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova realidade. A consolidação do poder nazista, a supressão da dissidência e a ascensão do terror totalitário. Assim, entre os suspiros da história, os destinos entrelaçados de homens como Karl Ernst e a queda da SA aparece como um lembrete sombrio das profundezas da crueldade e da traição no coração do Terceiro Reich. Na trama sinistra e implacável do regime nazista, a morte de Karl Ernst foi apenas um capítulo, mas um capítulo que ecoa como um aviso sombrio sobre os perigos do poder absoluto e da brutalidade desenfreada. A execução de Karl Ernst, assim como a de muitos outros durante a Noite das Facas Longas, foi mais do que uma simples punição política. Foi um aviso brutal a qualquer figura do regime que ousasse rivalizar com o poder absoluto de Hitler. E no caso de Ernst, um símbolo do que acontecia mesmo com os mais leais soldados do partido quando deixavam de ser úteis ou se tornavam perigosos demais. Você acha que Karl Ernst foi apenas uma vítima do próprio regime que ajudou a construir, ou o destino dele foi uma consequência inevitável de seus próprios atos? Você já tinha ouvido falar sobre a SA ou já conhecia a história de Karl Ernst? Comente qual parte você achou mais interessante. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e verifique se você está inscrito no canal, se o sininho das notificações está ativado.